Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Neste vídeo vamos falar sobre Agustín Anello, jogador que o Corinthians já está em negociação, mesmo com o Transferban. Vamos também te atualizar sobre o Transferban, vou trazer uma nova opinião para vocês e sobre como o Corinthians está hoje com o Santos Laguna, tá? E vamos falar também sobre GSP Holding Bank. Vamos trazer mais informações para vocês aqui sobre esse possível grande patrocinador do Corinthians, tá bom? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de timão. Quero iniciar esse vídeo aqui falando do Transferban, tá? O Corinthians fez uma proposta para o Santos Laguna e aguarda a resposta do Santos Laguna. A expectativa do Corinthians ela é gigante para que o Santos Laguna aceite. Se eu não me engano, o Corinthians fez uma proposta aí de 23 milhões de reais e espera negociar aí dividir 11 milhões de reais. Porém, o Santos Laguna pode dizer não a qualquer momento e o Corinthians tem que pagar o valor integral. Só que a expectativa do Corinthians ela é gigante para que isso possa acontecer. Inclusive, tenho informações que o Santos Laguna está esperando a eleição que vai ter no Corinthians segunda-feira para dar uma resposta oficial para o Corinthians. Por quê? O próprio clube entende que vai que muda aí o presidente e a gente aqui e o presidente não aceita os valores que foram acordados pelo presidente anterior. Então os clubes também têm informações. Então a resposta do Santos Laguna não chegou ainda porque acredito que ela está esperando aí um novo presidente do Corinthians. Mas pode ser também que o Santos Laguna aí chegue terça-feira e fale, ó, não aceito, quero os 34 milhões à vista, tá? Se eu não me engano é 33 milhões alguma coisa, tá, fiel? Então realmente vive essa expectativa, só que a expectativa do Corinthians ela é gigante, tanto é que ela iniciou negociações com o atacante, que a gente vai falar mais pra frente. Mas vamos supor aqui que o Santos Laguna não aceite a proposta do Corinthians, tá? Vamos supor aqui que é possivelmente possível isso acontecer, tá, fiel? O que a gente tem que questionar aqui como corintianos é o seguinte: cadê o adiantamento da Nike? Não chegou? Ou já chegou? Cadê o adiantamento da LFU? Que tá todo mundo criticando. O Osmar Stabile, ele quer adiantar, ele tá fazendo adiantamentos, que se trabalhar assim é fácil. Tudo bem, eu acredito, ele está fazendo adiantamentos de verbas que seriam para o futuro. Mas cadê esse dinheiro? Porque a informação que a gente tinha é que chegaria agora em agosto e que já tinha chegado. Cadê os 50 milhões da Nike? Cadê o adiantamento da LFU? Cadê a empresa nossa, a Master, que prometeu estar a ajuda do Corinthians, lógico que não com altos valores milionários, mas alguma ajuda financeira, algum adiantamento também ela está disposta a adiantar para o Corinthians. Cadê esse dinheiro? É isso que nós temos que questionar. Eu vejo um bando de jornalista aí puxando o saco aí para Roque Stadini, para Osmar Stabile, metendo o pau na GSP Bank, falando que é fantasia, que é coisa que não existe, mas ninguém tá lá cobrando o Transferban. Ninguém tá lá cobrando. Cadê o adiantamento da Nike? Por que não paga isso à vista, cara? Por que não vai lá e já paga isso e se livra do Transferban, já que tem jogador em negociação? Qual é o problema? Cadê o dinheiro? Ele tá sendo pago por outras coisas? Tudo bem. No que ele está sendo utilizado? No que o Corinthians está pagando? Porque até então os jogadores do Corinthians estão com direito de imagem atrasado. Então onde está o dinheiro? É esse o questionamento. Por que o Romeu Tuma Júnior não vai dar entrevista coletiva falar sobre o Transferban? Cadê o Osmar Stabile agora, que muita gente fala que eu defendo? Ele vai falar, Osmar, a gente está com o Transferban, tudo bem, mas por que o Corinthians não pagou se teve o adiantamento da Nike? Onde foi usado os 50 milhões que a Nike adiantou para o Corinthians? Cadê esse dinheiro? Que até então o irmão do Duílio Monteiro Alves estava lá, negociando junto lá na época da Adidas e Nike. O que esse cara estava fazendo lá? O que esse lixo estava fazendo lá? Então é isso que nós corintianos tem que saber. A gente fica metendo o pau aí, criticando possíveis soluções para o Corinthians, porque o André Castro está sendo criticado, mas é o único que está apresentando uma solução para todo o problema. Não é para um Transferban, ou para uma contratação, ou para o Corinthians não sair do rebaixamento. É o único que está apresentando um programa que pode tirar o Corinthians do buraco e só está levando crítica, e o Corinthians está no mesmo buraco. A pergunta que eu faço para vocês é: vocês acham que vai ficar pior do que já está? Uma possível parceria com a GSP Bank? Então, fiel, e eu vou falar mais sobre isso, aguenta aí, fiquem até o final do vídeo. Então nós temos que ser realistas, porque mesmo que o Santos Laguna não aceita, o Corinthians tem que pagar isso à vista. E eu não estou falando só de 50 milhões da Nike, estou falando de adiantamento da LFU, que estão dizendo aí que é mais 50 milhões, não sei os valores exatos, tá? Se eu estiver errado, vocês me desculpem,
Tem jogadores do Corinthians aí que tá entrando como o clube revelador, que vai dar mais 1 milhão e pouco. Tem o outro centroavante do Corinthians lá, que o Corinthians vendeu cedo, não me recordo o nome. O Corinthians tem 20% na venda, que disse que ia pintar pro Corinthians aí um valor de quase 7 milhões. Então cadê essa grana? Cadê o dinheiro? Aonde está sendo investido? É isso que nós queremos saber. Porque não adianta nada, troca uma presidência, vai outra, e as coisas pros torcedores não são bem esclarecidas. E a mídia, eu não vejo ninguém aí no canal falando isso, ninguém em canais metendo pau, exigindo esclarecimento. Cara, é uma vergonha. Vocês querem a verdade ou a mentira? Isso é uma vergonha, é um absurdo. Porque, com todo respeito, corintianeiro, isso não me faz menos corintiano que ninguém. Faz quanto tempo? Aliás, eu nunca ouvi falar que o São Paulo entrou em transferban. Ou se ouviu falar, não foi da minha época. O Palmeiras transferban, o Botafogo, tudo bem, tá? Já ouvi falar coisas do Botafogo aí, Atlético Mineiro. O Flamengo, faz quantos e quanto tempo? Até times menores que o Corinthians, a gente não escuta falar de transferban. Santos, mesmo com toda a crise financeira que tá, que dia que o Santos entrou no transferban? Pelo menos qual foi o ano que o Santos entrou no transferban? Com certeza já deve ter acontecido, mas isso há muitos e muitos anos atrás. Nesses anos recentes agora, pelo menos nos últimos 10 anos, eu nunca ouvi falar que um desses times, estou falando do estado de São Paulo, entrou em transferban. O Corinthians, no transferban no Corinthians, virou uma coisa corriqueira, uma coisa que está acontecendo sempre. E o Corinthians é maior que todos esses clubes, pelo amor de Deus, que vergonha. O Corinthians não conseguiu lá contratar um jogador porque está no transferban, e mesmo se não tivesse, sempre jogadores oportunidade de mercado. E a gente critica um cara que chega com uma possível solução. Eu acho que ele nem vai ganhar. Quem vai ganhar é o Osmar Stabile, tá, fiel? Já vou ser bem sincero para vocês. Tá? Vamos acreditar que possa existir uma chance, mas acredito que quem vai ganhar é o Osmar Stabile. Mas vem forte para as próximas eleições do Corinthians, tá? Vem forte para as próximas eleições do Corinthians. Porque se nada mudar, a gente vai continuar da mesma coisa. Troca um presidente, entra outro, e é sempre a mesma coisa, tá? Então comentem, porque eu quero saber a sua opinião referente a isso. Sobre o jogador Augustinho Anello, tá, fiel? Informação vem do Globo Esporte. Globo Esporte custa dar uma informação de contratação. Quando eles dão, é verídico, tá? Eles têm um grupo de repórteres lá, é gigante, né? E com certeza eles são muito mais bem informados do que eu. Eu nem tinha essa informação. Muita gente canta de galo por aí que tinha informação, mas a informação ela vem do Globo Esporte. Augustinho Anello, jogador de 23 anos de idade, que hoje joga no futebol do Uruguai. Pais argentinos, naturalizado americano. Já jogou pela seleção dos Estados Unidos sub-23. O jogador tem contrato até junho de 2026, tá? Onde encerra o seu contrato. Acredito eu, não tenho essa informação, não li a matéria completa do Globo Esporte, mas acredito que eles também não tenham. Só fala que o Corinthians está em negociação e é lógico que depois da ponte eu vou procurar informações com as pessoas que eu trabalho. Então o jogador hoje, Corinthians, acredito eu, que busca negociação por empréstimo por toda a crise financeira envolvida no Corinthians, tá? E com o jogador, segundo informações que eu recebi, o Corinthians tem um acerto verbal, tempo de contrato e também salário. O jogador está muito empolgado em vir para o Brasil, até porque a economia do Brasil é 1000 vezes melhor do que a economia do Uruguai. Então, qualquer salário que o Corinthians oferece aqui é mais do que ele ganha lá, e ele nem é 100% aproveitado lá. Então, para o jogador, ele está entusiasmado em poder vir para o Brasil, tá? Poder jogar no Corinthians, que é, na minha opinião, a maior que tem no Brasil. É um jogador que tem um potencial muito grande futuramente, tá? É uma aposta que o Corinthians está fazendo. Não é um jogador que vai chegar e resolver nossos problemas, mas é um jogador que já chega para o profissional, é um jogador que vai atuar, porque ele sempre está utilizado lá, é um jogador muito, muito rápido. Então a gente vai ter que aguardar. Fiel, a intenção é boa, tá? Tem que contratar mesmo, cara. A intenção do Corinthians é boa em reforçar seu elenco, um jogador que não é de grande custo financeiro. A intenção do Corinthians é boa. Na onde o Corinthians achou esse jogador, que é lá no Boston River, aonde o Corinthians achou esse jogador, com certeza é obra do nosso Centro de Inteligência de Futebol, Cifute. Agora temos que reforçar nosso elenco. Nosso elenco não pode continuar do jeito que está. Temos que reforçar. E o transferban não impede que o Corinthians negocie os jogadores, tá, fiel? Pelo contrário, você pode ir lá, você pode negociar, você pode acertar verbalmente, só que você só pode contratar se você estiver livre do transferban, tá? Comentem porque eu quero saber sua opinião. Informações do Globo Esporte, Corinthians aí, já em negociações, informação do corintianeiro, já tem tudo certo com o jogador. Agora o Corinthians aguarda o transferban, saiu do transferban, Corinthians inicia negociações com o clube, tá bom? Então vamos iniciar agora, vamos falar aqui sobre GSP Holdbank, tá? Vamos falar mais um pouquinho aí.
Para começar, eu vou ser bem sincero para vocês, eu tenho uma forma de trabalhar que muitas vezes não agrada muitas pessoas, porque eu tenho a minha opinião e tenho minhas informações. E eu quero que o resto se exploda, assim, no bom sentido, tá, fiel? No bom sentido mesmo. Falando sério mesmo, porque se a gente for Maria vai com as outras, eu vou ficar aqui trazendo a mesma informação de outras pessoas. Eu quero fazer um trabalho diferente e acreditar nos meus pensamentos e nas minhas hipóteses do que pode acontecer, tá? Uma hipótese que eu tenho é que o nosso candidato a presidente André Castro não vai ser presidente do Corinthians, tá? Não vai ser. Só que nada vai mudar, na minha opinião, que para mim seria a melhor opção hoje no Corinthians. Ah, corintianeiro, mas o Corinthians está trocando uma dívida pela outra, porque eu trouxe essa informação aqui, que a GSP Holdbank, no vídeo anterior, o que ela vai fazer? Ela vai pagar a dívida do Corinthians em anos, não vai ser numa vez, tá? Só que o André Castro prometeu chegando, pagando o transfer ban e chegando, contratando jogador de peso. Isso com uma semana depois de ganhar a eleição para fechar o mercado da bola. Informações do próprio André Castro, tá, fiel? Então, são um projeto que ele está oferecendo ao Corinthians a solução de tirar o Corinthians do buraco. Mesmo que a GSP Bank trabalhe no modo factory, né, ela vai pagar a dívida do Corinthians e depois vai receber isso aos poucos. Ela vai pagar a dívida aos poucos, não vai chegar de uma vez e vai receber de volta aos poucos. Não existe nenhum banco que faz caridade para o próximo. Isso todo mundo sabe. O banco não vai fazer uma caridade para o Corinthians, ele não está procurando usar só a marca do Corinthians para crescer os seus clientes, como faz a nossa patrocinadora Master, como faz a Hypera Pharma com os Amis Rides. Ela não quer buscar só o marketing, só propaganda. Ela quer procurar também juros, né? Só que esses juros vêm a curto prazo, vamos dizer assim, de uma forma melhor para o Corinthians, porque o Corinthians hoje paga mais de 300 milhões anuais. Qualquer negociação que o Corinthians pague menos que isso, para o Corinthians é vantagem. Vocês concordam comigo? E chega uma patrocinadora hoje que liquida a dívida do Corinthians, cara, isso pro Corinthians é fenomenal. O que eu não entendo é essa cambada de repórteres aí que a gente vê metendo o pau na empresa, metendo o pau no André Castro, nem conhece a vida do cara, nem conhece o banco, se realmente é um banco que é uma promessa que seria bom pro Corinthians, esse patrocínio, ou não. Então eu não entendo muita gente lá. Não vou ficar citando nomes aqui, mas é muitas pessoas, tá, fiel? Praticamente todos os jornalistas que tem canal no YouTube aí tá descascando lá, como se os caras tivessem uma bola de cristal ou se os caras fossem videntes. Cara, eu respeito a opinião de todo mundo, aqui o espaço é de vocês. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda, eu não destrato ninguém, só que eu tenho minha opinião também e respeito demais a opinião de vocês. Eu acredito que a única solução hoje pro Corinthians sair desse buraco de 2,5 bilhões de reais é a GSP Bank ou futuramente uma SAF. A GSP Bank chega sem ser SAF, fiel. É uma, vamos dizer assim, é um patrocínio do André Castro que chega para ajudar o Corinthians. E a melhor hipótese que poderia acontecer era ele ganhar agora. Porque se ele ganhar agora e não prometer, ele tem 1 ano e meio para governar. Se isso não acontecer, a torcida vai fazer um inferno na vida dele. O Romeu Tuma Júnior, quando ele quer infernizar alguém, ele inferniza. Olha o que ele fez com o Augusto Melo. Tirou o Augusto Melo de lá, ele tem um conselho deliberativo na palma de sua mão. Então eles acabam com o cara, eles vão fechando o cerco até que o cara saia ou o cara seja impeachmentado. Então tem que passar o banco também pelos órgãos fiscalizadores do Corinthians. Só que agora o Corinthians não pode exigir nada do banco, nenhuma informação pessoal. Ou você quer entrar no Corinthians? Então eu quero ver sua movimentação. Quero ver se é um banco que deve, quero ver se é um banco que trabalha no azul, que não trabalha no vermelho. Quero ver se é um banco que trabalha com margens altas, né? Mesmo que não seja de banco, né? Muita gente fala, pra mim pode ser uma sorveteria. O dinheiro chegando no Corinthians, eu tô nem aí, eu quero que se exploda. Mas o dinheiro tem que chegar no meu time, para salvar o meu time, para tirar o meu time dessa crise financeira existencial, tá? Então os órgãos fiscalizadores vão fiscalizar também se é o melhor para o Corinthians, tá? Se é o melhor para aquilo que o Corinthians quer para ele. Então, na minha opinião, é o único projeto que eu vejo dos presidentes. O Roque Stadini, a cada entrevista que dá, ele só fala cagada. A cada entrevista que dá, ele mais protege o Andrei Sanches e o Duílio mais que vocês possam imaginar, renovação e transparência. O Osmar Stabile, na minha opinião, é um presidente que não rouba, porque tem suas empresas, trabalha certinho, mas também não é um cara que busca grandes recursos. Então, se qualquer presidente que entre no Corinthians hoje ou na próxima, se não tiver algo monstruoso, algo que pode revirar as coisas, mudar o Corinthians de cabeça para baixo, é o André Castro que tem essa proposta. Nenhum outro tem uma proposta tão grande assim. Aí o Corinthians vai ficar na mesma.
Ah, disputa um título paulista ali, vai para uma final do Paulista aqui, uma semifinal ali, joga uma Copa do Brasil ali, mas nada de grande perspectiva para a gente sair dessa dívida, para a gente quitar a Neoquímica Arena. Ah, corintianeiro, mas se o André Castro fosse um cara firme, ponta firme, ele apresentava esse projeto para independente qual o presidente que está lá. Ele ia querer salvar o Corinthians e virar uma pessoa importante lá dentro, ou quem sabe ganhar nas próximas eleições. Mas nem a torcida do Corinthians confia nas pessoas que estão lá, porque a vaquinha ela é destinada diretamente para a Caixa Econômica Federal. A vaquinha da Neoquímica Arena nem vai lá pro Corinthians diretamente, ela vai diretamente para a Caixa Econômica. E se o cara não tá lá, você acha que ele confia nas pessoas que estão lá? Então ele quer supervisionar o dinheiro que está sendo investido lá, que ele está usando o seu nome também. Então, fiel, para mim, lógico, corintianeiro, mas você também tem uma bola de cristal? Você está garantindo que é a melhor escolha para o Corinthians? Não. Eu estou garantindo que é a melhor proposta que tem na mesa. A melhor coisa que existe para o Corinthians hoje é isso, tá? Agora pode ser que o cara é um picareta, o cara entra lá e não faça nada. Mas aí existe impeachment, existe os órgãos fiscalizadores que vão fiscalizar tudo. Olha, isso aqui vai lesar o Corinthians. O cara não entra com o negócio. Igual o Duílio Monteiro Alves fez com a Tausa. Quem que lembra da Tausa aí? O Conselho de Orientação do Corinthians falou, olha, não é legal, não assina. Porque os caras devem pra caramba, os caras não pagam ninguém, não assina. O Duílio Monteiro Alves jogou tudo isso no lixo. Todos os conselhos do Corinthians, os órgãos fiscalizadores, foi lá e assinou um contrato e tomou pau, entendeu? Por quê? Ele não respeitou. Isso não quer dizer que vai acontecer com o André Castro, tá? Vão na mídia, falam, ó, o cara quer assinar um contrato que vai afundar o Corinthians, aí tem protesto da torcida, aí faz um escarcéu lá, irmão, e tira esse cara de lá. Mas é a única oportunidade hoje que eu vejo do Corinthians sair de um buraco. Ou senão o Corinthians vai continuar nessa mesma aí, disputando um Paulistinha, brigando para não cair no próximo ano no Brasileiro de novo, a dívida nunca vai sendo paga. Enquanto isso, o Corinthians vai lá, mais de 300 milhões todo ano em juro, pagando, e a gente nunca se livra da dívida. Precisamos de algo drástico, fiel, de algo que muda mesmo, tá? E o André Castro não vai ganhar, não adianta, fiel. Por mais que eu queira, é difícil ele ganhar, porque ainda esse estatuto, a política é engessada, o Conselho Deliberativo põe quem eles quiser lá. Isso a gente precisa acordar e mudar esse estatuto, tá? Vou dar um exemplo básico aqui para vocês. Na época do Dualib, para quem é corintiano mais novo, de repente não lembra, tá? Quando o Dualib, se eu não me engano era Roberto Dualib, ou só... Eu sei que é Dualib, tá? Não vou arriscar o primeiro nome dele. Era presidente do Corinthians, ele fechou o contrato com a MSI, do senhor Kia Jurabichian, tá? Eu fui, na época, fui muito a favor, eu nem sonhava em ter canal no YouTube, tá? Nem sei se o YouTube existia naquela época. E aí, o Corinthians foi lá e contratou Nilmar, contratou Tevez, o Roger Flores, o Carlos Alberto, contratou lá um timaço. O Corinthians tinha um timaço. Se eu não me engano, o goleiro era o Fábio Costa. O Corinthians tinha um Dream Team. Foi lá, ganhou o Brasileiro. Se eu não me engano, foi na mesma época que teve aquele rolo com o Inter lá, que o Fábio Costa deu uma voadora no Tinga, e o Tinga foi muito bem expulso, porque pisou no Fábio Costa. Então, tem muitas coisas lá que na época da MSI foi boa pro Corinthians. O Corinthians estava afundado em dívida, de repente foi lá, ganhou o Campeonato Brasileiro. Ah, corintianeiro, mas depois o Corinthians caiu para a segunda divisão, certo? O Corinthians foi lá e caiu para a segunda divisão. Mas depois que o patrocínio saiu, o cara tirou os seus jogadores que ele tinha levado, tá? Então eu não vejo aí muita gente falando da MSI, eu não vi na época que foi ruim pro Corinthians, não. É que o Dualib era um verdadeiro ladrão mesmo, não é porque morreu não valia nada. O Dualib, um dos maiores ladrões da história do Corinthians era o Dualib, tá, fiel? Porque se tivesse sido um presidente honesto, o Corinthians não tinha passado por tudo que passou depois que a MSI saiu. Então precisamos de umas reviravoltas no Corinthians para que as coisas possam acontecer. Pelo menos é meu ponto de vista, tá? Quero saber o ponto de vista de vocês. Comentem, porque eu quero saber sua opinião, porque senão a gente podia ficar falando uma hora aqui. Só que aí, obviamente, que vai ficar um vídeo muito cansativo, tá? Mas, inclusive, vamos iniciar lives nesse canal, tá, fiel? Aí a gente vai falar por uma hora, vou ouvir a opinião de vocês. Quero trazer, cada live, quero trazer um inscrito aqui para participar. Vai ser muito legal, tá bom? Meu muito obrigado por tudo. Fiquem todos com Deus e vai Corinthians!